Sejam todos bem-vindos a mais um EDS Podcast. Esse podcast eu vou dizer que é em oferecimento de Drac Academia, uma academia que está sendo construída lá em Mombaça. Logo menos nós vamos invadir Mombaça lá para fazer a inauguração da Drac Academia. Um abraço ao Jailson e a Daiane, que estão desenvolvendo esse projeto lá. A EDS está fazendo a parte de comunicação, criamos a identidade visual desse projeto e vamos estar lá no final de semana do dia 1º aí, que vai ter o feriado, tem lá a corrida do jegue lá, umas competições, e a IDS vai estar lá fazendo parte junto com a DRAC desse momento na cidade de Mombaça. Então, você que é de Mombaça, pode ir lá, vai treinar na Academia DRAC, que vai inaugurar, aí já está quase pronto, já a gente vai lançar a data de inauguração, e vamos ter o prazer de ter você aí como um cliente, um parceiro da DRAC Academia, ok? E para começar aqui, eu quero apresentar esse cara de uma maneira especial. Esse cara começou a fazer parte aí da nossa rotina profissional já há alguns anos. E assim que ele surgiu, foi uma figura emblemática já, desde o nome, ao jeito de tratar, ao jeito de coordenar a equipe. E tudo isso nós vamos falar um pouco aqui no podcast hoje com ele, Biriba do Vale, diretor de marketing da Federação Cearense de Futebol. E outras coisas a mais que ele vai falando aí no decorrer do podcast. Beleza, Biriba? Fala, Edson. Obrigado pelo convite, primeiramente. Prazer aqui estar conversando contigo. Falar de futebol é o que mais nos agrada. E juntando aí publicidade e futebol, a gente dá para passar a manhã todinha aqui. Dá. Eu até costumo dizer para algumas pessoas que a publicidade ela movimenta o esporte, que sem ela não tem patrocínio, não tem nada. Não tem, né? Cara, vamos começar aqui primeiro entendendo um pouco como que o Biriba chegou até a federação, para depois a gente falar das mudanças que aconteceram nos últimos anos. Eu acho que vem o futebol cearense, a federação, tudo vem evoluindo muito, mas são cabeças pensantes que estão ali, você está por trás dessa evolução. Conta um pouco pra gente aí desse processo Biriba e federação, esse relacionamento. Conversando em 2020 com o Mauro Carmelo Neto, que é o vice-presidente hoje, eu tenho uma agência de marketing digital há 12 anos já, e a gente conversando e tal, eu perguntei para ele, cara, como é que funciona lá, ou como é que é o marketing de vocês e tal, vocês não têm? Ele, não, a gente não tem, a gente tem uma jornalista que faz as nossas matérias e tal, tem uma pessoa, um design que cria as artes, mas vocês não têm planejamento, não tem nada? Ele, não, vamos conversar, e aí a gente começou a conversar, porém no auge da pandemia. E aí marcava reunião, não dava, aquela coisa bem home office. Foram 6 meses de conversas. E aí, quando foi na virada do ano de 2020 para 2021, a gente chegou num bom acordo lá. E eu comecei a integrar a parte da comunicação e do marketing da federação. Que no começo, assim, a gente não tinha tantos recursos, a gente não tinha uma equipe grande como a gente tem hoje. E a gente foi traçando os planejamentos. Cada semestre, cada trimestre, a gente tinha um planejamento para cumprir. E aí as coisas foram dando certo. Bacana. E esses planejamentos já veio com uma pegada muito publicitária ou você teve que também vir na parte de gestão, teve outras áreas que você precisou? E, gente, dá uma ajustada nisso aqui, senão isso aqui não vai funcionar. Como tudo era muito novo, Edson, até porque não existia essa função de mídias sociais para a federação. Assim, uma das coisas que eu me orgulho muito é da gente ter criado isso, porque eu lembro demais que em auge da pandemia, o que a gente ia mostrar? Tipo assim, os jogadores não podiam ter contato, não tinha torcedor no estádio. Então, quando eu comecei a montar o planejamento, eu pensei, cara, eu tenho que mostrar aquilo que o torcedor não vê, aquilo que ninguém vê. Então, a gente foi pra fora do campo muitas vezes, que chegava o coordenador da CBF, olhava assim, meu irmão, o que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? Entendeu? Assim, 2 pessoas atrás do gol, gerando imagem no túnel e tal. Então, assim, no começo a gente teve muita dificuldade, porque realmente era uma função que não existia. Não existia esse trabalho que a gente faz hoje, que todas as federações no Brasil, até a própria CBF faz hoje. Então, assim, no começo foi muito desafiador. E quando a gente começou com o planejamento, eu pensei, cara, eu vou ter que primeiro, eu vou chegar num ambiente que não é meu, que muitas vezes acontece essa coisa da vaidade, do ciúme, que vai chegar e vai tomar o espaço. Então, quando eu cheguei, primeiro eu quis mostrar para as pessoas que eu estava chegando como uma pessoa a mais, e não que eu iria tomar o lugar de A, B ou C, mas que eu iria chegar para que a gente pudesse somar e pudesse dar uma visibilidade para a federação que naquele momento não existia e que ela precisava.
né? Sim. Porque era uma comunicação que ela era inexistente, só tinha matérias, só tinham matérias. Então, assim, eu lembro demais que no começo eu ficava, meu Deus do céu, a gente precisa gerar conteúdo, a gente precisa mostrar o que a federação faz. Porque assim, ó, time A perde, a federação é culpada. Time B perde, a federação é culpada também. Então, tipo assim, eu queria mostrar pro público o que é que a federação fazia, né? Como que ela fomentava o futebol. E aí a gente teve que montar um planejamento muito, assim, agressivo, até porque eu não tinha nem como buscar referência. Como é que eu ia buscar referência se nenhuma federação do Brasil fazia esse tipo de trabalho? Entendeu? Sim. Então, assim, a ideia ela teve que ser realmente, a gente teve que criar o planejamento. E aí deu muito certo. Cara, é interessante a sua fala que no primeiro ano meu no Maracanã, que se eu não me engano foi 2020 também, 2021, a gente colocou um profissional para fazer isso, mas foi inspirado em outra modalidade e a gente tinha, e realmente a federação não fazia, a gente já tinha ali, até um abraço aí, o primeiro ano foi com o Filipeta, ele foi esse cara no social media, ficava ali atrás, narrava os gols, um dia ele invadiu o campo lá e quase que a gente quase tomou um cartão vermelho do juiz, porque era tudo muito novo. E realmente, a federação naquele momento, acho que ainda não estava ainda na sua coordenação, você não tinha implementado, mas o Maracanã foi um dos que iniciou Pioneiros, né? pioneiros. Mas visualizando uma outra modalidade, que depois a gente vai falar um pouco até sobre. Mas o bacana é que você teve a visão de que havia necessidade. Havia, né, a necessidade de trazer essa proximidade. E que, de verdade, eu sou um cara que dou muito valor a essa atividade, principalmente, porque às vezes eu não tô assistindo o jogo, mas eu vou lá nos stories e eu sei o que tá acontecendo em Barbalha, aqui, ali, cá, tudo através de stories. Muito mais rápido e prático. Então, parabéns por essa implementação. E hoje, as outras federações, São Paulo, Minas, tem ou não? Eu não acompanho muito. Hoje, Edson, todas as federações do Brasil, elas têm um departamento de marketing, né? Tem algumas delas, as maiores, como a Paulista, como a Federação Gaúcha, a Federação Baiana, elas também têm um departamento de marketing que eles ficam responsáveis só pelo digital, né? Assim, eu lembro demais que quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei pro meu chefe, presidente, falei, presidente, eu não vou olhar para Fortaleza e Ceará. Porque Fortaleza Ceará já tem suas mídias, já tem o seu departamento de marketing é grande. Eu vou olhar para a base e para os times do interior. Eu lembro demais, irmão, que no começo a gente ia para os jogos de base e o pessoal falava, a federação tá aqui. Sim. E a gente chegava lá, eu lembro como se fosse hoje, a gente chegava com um tripé, 2 celulares, porque a gente tinha que transmitir o primeiro tempo no Instagram, e aí o celular descarregava, e no segundo tempo transmitia com outro Instagram, no outro celular. Então assim, depois a gente começou a levar um comentarista, e aí já comprou o microfone, comprou uma lapela, a gente foi mudando, né? Assim, foi cada vez mais trazendo algo diferente. Então, e isso nos deu muito aporte para que a gente pudesse até fechar acordos comerciais. Por quê? Porque os nossos números eles começaram a crescer. Entendeu? Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei na federação, existiam jogos e que não tinha transmissão. Sim. Existiam jogos... A EDS chegou a transmitir jogo que a federação não estava. Tinham jogos que não tinham transmissões. E eu lembro que eu recebia a solicitação dos clubes. Não, eu queria transmitir o jogo tal. Aí eu, meu Deus, por que a gente vai liberar pro clube e por que a gente não transmite? Porque não tinha verba, né? Existia um pouco aquela coisa da escassez também de mostrar um pouco mais. Então, assim... graças a Deus, eu digo muito que o meu presidente ele é um velho de cabeça nova, porque ele é muito aberto, entendeu? Isso é bom. Então, quando eu propus, eu cheguei e falei, presidente, o senhor entende de futebol, o senhor entende do que o senhor faz, mas eu queria que o senhor me desse carta branca para eu poder trabalhar. Foi uma das primeiras coisas que eu pedi para ele e pro meu chefe, Mauro Neto. Não, tudo bem, mas o que não puder eu vou negar e é o certo. Então, assim, teve muito isso também, eles me deram muita carta branca, entendeu? Eu lembro que quando foi para levar porrada de coisas que a gente cometeu, a porrada vinha pra mim. Então, assim, tem isso também. A responsabilidade era minha, né? Mas a gente no começo, a gente teve muita dificuldade porque era tudo muito novo. Mas, de uma certa forma, isso nos ajudou também. Porque era algo que ninguém via. Ontem a gente estava num evento da federação e eu conversando com o executivo de futebol, falando, cara, o que eu acho mais interessante da federação hoje é porque se eu quiser saber alguma coisa sobre Sub-17, basta eu ir no Instagram. Sim. Se eu quiser saber uma coisa sobre futebol feminino, eu posso ir no site, eu posso ir em qualquer plataforma da federação, né? E nós temos hoje a nossa FCF TV, que ela tem 105 mil inscritos. Hoje todos os nossos jogos, todos os nossos jogos eles são transmitidos, Série A, B, C, Fares Lopes, futebol feminino. A gente fez aí algo inédito, assim, há 41 anos a gente não tinha uma final de campeonato feminino na Arena Castelão.
E ano passado nós fizemos a abertura na Arena Romeirão e o encerramento na Arena Castelão. Então, assim, é mais uma das coisas que a gente mostra, a gente como federação, a gente mostra para o público que a federação, ela tá lá pelos clubes. Muitas vezes o torcedor vai reclamar, o torcedor vai xingar. Cara, é normal, isso é normal. Da mesma forma que hoje o cara perdeu o pênalti, ele é esculhambado, e no jogo seguinte, se ele fizer um gol, ele volta a ser ídolo. Isso é normal, a gente entende. E o torcedor digo muito isso pro meu time. Gente, ninguém torce pela federação, não. Quem torce pela federação somos nós. Total. Porque se o nosso árbitro errar, que é comum, é normal, não é comum, é normal. Da mesma forma que um jogador perde um pênalti numa final de Sul-Americana, o árbitro pode errar também num lance. É normal, faz parte, ele é ser humano. Então eu digo muito isso, gente, a gente tem que torcer por nós, né? Porque nem o torcedor de nenhum time vai torcer pela gente, não. Bacana. Cara, e como foi a montagem dessa equipe? Como que você construiu isso? Selecionou pessoas? A gente vê que é uma equipe bem jovem, né? Não sei se é porque tá muito conectado ao digital, mas a gente vê que é uma galera bem jovem, mas que faz uma entrega 100% positiva. Como que você montou essa sua equipe? Quando eu cheguei na federação, tinha a Manuela Viana, que era assessora de imprensa, e tinha o Daniel França, que na época era estagiário dela. Daniel, um abraço, Daniel. O Daniel eu digo mais que é o meu prodígio, é um fenômeno. É o cara que escreve 100, 180 matérias por mês, como se estivesse fazendo uma postagem de rede social. Para ele é tão comum, é tão normal, assim, ele é tão competente, é um profissional tão competente que para ele fazer uma matéria sobre algo que vai acontecer, para ele é muito normal. E quando eu cheguei, eu tinha um sócio na época na minha agência, e ele cuidava do design, e eu ficava mais na parte da gestão. Entendeu? Então tinha o Daniel França como assessor de imprensa, a Manuela saiu e o Daniel assumiu. E aí o Guido já trabalhava comigo na agência, era estagiário, ficou comigo. E com o tempo as demandas foram crescendo. Hoje nós somos 22, 23 no nosso time da federação. Hoje é um time de verdade, assim, tem o titular e o reserva, a gente até brinca. Não, e é uma galera que tá no mesmo ritmo que você. Acho que foi o próprio Daniel. Eu tava conversando com ele lá, saindo de um jogo, já ia ter que pegar as coisas e ir pra Juazeiro, porque tinha um outro jogo lá. E a rotina é 220 direto. 220, e tem um detalhe, Edson, que a gente conversa muito sobre isso, quem trabalha com futebol tem que ser louco. Tem que ser apaixonado, porque primeiro que é um esporte apaixonante. Então se você não gostar de futebol, irmão, nem adianta. Se você gostar só de comunicação, que é o meu caso, eu sou publicitário, minha formação eu sou publicitário, mas eu sou apaixonado por futebol, eu sou torcedor de arquibancada. Então assim, se você não for, e o bom meu time é extremamente competente e comprometido. Se a gente tiver que ir para 3 jogos num dia, eles vão para 3 jogos num dia, morto feliz. A gente fresca lá, que tem o Guido e a Mara, que são os mais viciados. Por eles vão para jogos todos os dias. Então assim, isso mostra também o resultado. Por que a Federação Cearense hoje ela é o que é? A gente já fala sobre números. Porque a gente tem uma equipe que é comprometida e competente. Todo mundo jovem, todo mundo tá lá com o mesmo propósito. A gente tem a hora da resenha, tem a hora de falar sério, mas a palavra-chave é o comprometimento. E o quanto vocês medem que melhorou essa comunicação nos últimos anos com a sua entrada? E fala algum feedback positivo, algumas situações assim que você viu que o caminho era aquele e isso te deu um gás para continuar. A gente participou de uma Confute em Maceió, se não me engano, em 2022. E lá estavam algumas bets. E eu lembro que quando eu sentei para conversar com o cara da bet, eu falei, cara, eu vou ser bem arrojado. Eu vou pegar aqui meu notebook, eu vou fazer uma apresentação, vou mostrar para eles meus números e vou oferecer o Campeonato Cearense para ele. Dito e feito. A gente sentado lá numa mesa, fui mostrar pros caras, pro cara, quando eu comecei a mostrar os nossos números, 3 milhões, 4 milhões, ele ficou assim, isso aqui é sério? Eu disse, deixa eu pegar. E eu mostrando no computador a apresentação. Eu peguei meu celular e mostrei pra ele. Ele, poxa, vamos trocar uma ideia e tal. E a gente conseguiu fazer uma negociação com essa bet. Né? Então, assim, como a rede social ela foi importante para esses nossos números, né? Aí eu falo para números financeiros, números comerciais. Como ela nos ajudou e como ela nos ajuda hoje. Entendeu? Ela nos ajuda com a TV, ela nos ajuda com o nosso parceiro que a gente fechou com a Brax para os próximos 3 anos, começando desse ano. Então, assim, muitas vezes as pessoas não entendiam muito bem como era o futebol cearense. Hoje eu te garanto, até porque eu tenho a oportunidade de viajar o Brasil todo acompanhando os times, seja o meu time do coração, seja trabalhando, e as pessoas elas sabem hoje o trabalho que a Federação Cearense faz. Desde a Copa Manjadinho, que são garotos de 11 anos, até o futebol profissional. E essa relação da federação com os
campeonatos amadores, com a várzea, como que você coordena isso? Como que é a relação? Já existia, começou a ter? Com a várzea, a gente não pode, porque não são times filiados. Então a gente não pode ter nenhum tipo de competição que não seja com o futebol profissional ou de base. Futebol de base, o time ele tem que ser filiado à federação. Então, a gente tem, como eu falei, a nossa Copa Manjadinho. Tem 8 a 10 equipes que participam. Todas elas são filiadas. Por exemplo, a gente não pode fazer uma competição de X1, a gente não pode fazer uma competição de várzea, que são, para mim, é o que mais está crescendo no momento, né? Tá fomentando muito bem o futebol, mas a gente não pode porque, enfim, a gente não fomenta o futebol que não seja o futebol profissional ou futebol de base. Ah, certo. Mas, e eu agora uma pergunta até pessoal. Para um time que hoje está na várzea e ele quer se profissionalizar, como que é esse processo na federação? Ele tem umas taxas que ele precisa pagar, né? E ele precisa estar inscrito lá na federação, precisa estar afiliado na federação para que ele venha a participar de competições profissionais. Bacana. Fica a dica aí para... Tem muito time muito organizado aqui, cara. Tu não faz ideia de... Tem time no Maracanaú que é um exemplo, assim, de organização. Até um abraço ao Portela, que tá muito à frente aí num dos times. E a gente vê potencial, cara. A gente vê. Mas, de repente, falta o quê? Uma gestão ali. A cabeça que vai levar isso para se tornar algo profissional. Pronto. E as inovações aí, tendências, coisas que vêm vindo e vocês estão acompanhando. A Gold, transmissão maravilhosa, perfeito. Conheci a galera. Aí teve também, né, a Globo, né, que também acompanhou aí esse campeonato. E a federação, quando não tem esses times, ela tá lá com a estrutura, com o equipamento deles, de vocês, para poder também fazer uma transmissão e não deixa a desejar. Como que quem é a pessoa? É você mesmo que coordena isso, de tecnologia, o time de entrar com o repórter, quem é que tá à frente aí na equipe? Fala um pouco também dessa parte aí. A gente tem o Jaime e a Patrícia, que eles coordenam a FCF TV. Né? A FCF TV hoje, ela é a nossa TV que transmite praticamente todas as competições que não são transmitidas por TV aberta. Então, por exemplo, a nossa Série B inteira, ela foi toda feita na FCF TV, como futebol feminino. E o Jaime, ele fica à frente dessa parte toda tecnológica, porque realmente eu entendo zero. O que a gente faz ela é um guarda-chuva da comunicação, certo? Então, assim, ela está inserida dentro da nossa pasta. Então, a gente meio que dá um auxílio, né? A parte técnica não é toda com ele, mas a parte de transmissão, do que a gente vai criar, como a gente vai divulgar, isso fica também com a parte da comunicação. E uma das coisas que mais marcou esse ano no futebol cearense é que a gente fez as transmissões da Série A em parceria com a Rede Globo e meio que a produção era nossa. A produção era nossa. Então, assim, eu ia no caminhão, eu falava com o diretor de transmissão, a gente tinha reuniões, marcava as ideias, falava quantas câmeras iria ser naquele jogo. Assim, tudo isso, Edson, foi o resultado do que foi o Campeonato Cearense da Série A esse ano. Entendeu? Quebrou todos os recordes de audiência, de bilheteria, de público no estádio. Então, assim, foi um sucesso. Mas isso vem, cada ano a gente vai colocando um pontinho na estratégia, no planejamento. Cara, esse ano a gente tem até uma dificuldade, que é boa. Porque tudo que a gente cria, outras federações nos copiam. Existe uma rixa, tem uma federaçãozinha por acolá, que a gente tem uma rixazinha com eles, e tipo assim, a gente sempre fica, cara, a gente tá criando isso aqui, o que é que eles vão nos copiar agora? Mas isso é interessante, porque assim, mostra que você tem que estar sempre à frente. Sim, total. E nós passamos, Edson, durante 3 anos como a federação número 1 de seguidores e engajamento no Brasil. A gente não perdia pra nenhuma. Hoje, há uns 15 dias, a gente perdeu pra Paulista. A Paulista nos passou, né? Mas a gente reconhece o tamanho da Paulista, os clubes, enfim. Mas a gente tem esse desafio de continuar sendo a número 1 do Nordeste, né? E também de estar sempre pensando à frente. Só para você ter uma ideia, ano passado o Pacajus foi jogar lá no Acre. O nosso social media andou 2 horas de barco para poder cobrir o jogo. E nós estávamos lá. Esse é um dos grandes marcos da gestão do presidente Mauro Carmelho. Porque ele acompanha o clube, entendeu? Então, tipo assim, o nosso filiado já sabe, cara, vai chegar um jogo e vai ter alguém nosso lá. E isso, cara, é um diferencial aplaudível, porque eu sei, por frente da comunicação do Maracanã, as dificuldades que eu tive no meu primeiro ano, que agora eu resolvo tudo no WhatsApp.
eu falo com o Daniel, eu falo com o Biriba, se não é vocês me passam um contato de quem é, e no final, tudo acontece. Não, dá tudo certo. Tivemos experiência muito bacana nessa Série A, até na relação ali do jogo da semifinal com Fortaleza, mesmo o Maracanã vendendo o mando de jogo, mas a gente teve uma relação muito bacana, tudo aconteceu, tudo funcionou, de uma maneira assim que eu lembrando anos atrás, os perrengues que nós passávamos, e às vezes o jogo era um jogo em Pacajus mesmo, uma estrutura muito pequena de estádio, era para tudo ser tão tranquilo, e a gente não tinha essa tranquilidade. Difícil, né? Isso. Aí depois eu venho jogar num PV, já com uma estrutura diferente, com o pessoal acompanhando, com tudo. Aí vai pro Castelão, você vai com medo, você fala, mano, jogar no Castelão vai ser... Mas você chega lá, tem gente pra te orientar, tudo funcionando, o mecanismo... Então, assim, é aplausível, parabéns mesmo, hein, pra todas as equipes. Parabéns em especial pro pessoal aí do Fortaleza, é o Wanderson. Wanderson. O Wanderson foi um cara também que ajudou muita gente ali, e a gente tá aprendendo. Pra qualquer pessoa do Maracanã, de um time pequeno, quando chega ali, é tudo novidade. E ter pessoas, ter processos, vai nos ajudar a conseguir atender bem e fazer um bom trabalho, né? E um bom espetáculo, porque é o principal. Acaba quando ninguém vê os bastidores, mas quando liga as câmeras e o pessoal assiste lá e vê, nossa, tá tudo lindo. Tudo lindo. Não sabe o tanto de gente que tem nesses bastidores para essa coisa acontecer. E entrando um pouco nesse assunto até do Fortaleza, como você, eu sei, né? Um torcedor do Fortaleza, assumido. Torcedor, conselheiro. Bom. Essa crescente do Fortaleza, ela trouxe uma visibilidade para a federação. A federação surfou nessa onda, ou não, ela teve que correr atrás para poder atender futebol sul-americano. Como que foi essa relação quando o Fortaleza chegou ali, competições internacionais, como que vocês se adaptaram a esse momento? O presidente Mauro, ele fala muito que quem tem que aparecer são os clubes. A federação ela tem que ficar atrás e ela vai realmente surfar na onda dos clubes. E nós tivemos, Edson, um ano muito maravilhoso com Ceará e Fortaleza. Os dois jogando competições de alto nível. Então isso é bom para a federação, né? Claro, todo mundo quer, o torcedor ele quer que o outro time esteja 10 divisões atrás. Para o futebol cearense, para a Federação Cearense, é bom que os dois estejam sempre no topo. É bom que a gente tenha um Ferroviário na Série B. É bom que o Floresta, que está fazendo um baita trabalho, que suba para a Série B também. Porque isso é bom para o futebol cearense. Entendeu? Para o torcedor, não. Para o torcedor é resenha. Mas para a federação, hoje nós temos 8 clubes jogando competições nacionais. Que isso, há alguns anos atrás, era imaginável. Imaginável. Ceará e Fortaleza, eles iam jogar a Série A um ano e depois caíam. O Campeonato Cearense durava o ano todo. E hoje não, hoje a realidade é outra. Hoje os times cearenses, o Ceará hoje não está no momento tão bom, mas já esteve, né? Então, hoje, os times cearenses, eles já são vistos de maneira diferente. E para a federação isso é o que há de melhor, né? A gente teve no ano passado o Ferroviário bicampeão da Série D, e o nosso vice-presidente, o Mauro, ele acompanhou o Ferroviário. Então, tipo assim, mostra o quanto a federação está perto dos seus clubes. Eu, por muitas vezes, viajei com Fortaleza, já viajei com Ceará, já viajei com Floresta. Então, assim, a gente procura cada vez mais perto dos nossos times. Por quê? Se a gente está em outra cidade e tem algum problema, tem alguém que está representando o clube através da federação. Você está entendendo? Então, assim, o nome disso é representatividade. E o presidente Mauro, ele bate muito nisso, que a gente esteja sempre próximo dos nossos clubes. Deixa os times lá na frente, a federação fica lá atrás, ela não precisa aparecer tanto, né? Realmente o destaque é para os clubes, para a gestão dos clubes, né? Todo mundo sabe que o futebol cearense hoje, a gente tem os 2 carros-chefes, Fortaleza e Ceará, e que eles puxam os outros times. E isso é bom. Não é ruim pro futebol cearense. Isso é bom porque os outros times, eles vão estar querendo sempre ver o que Ceará e Fortaleza estão fazendo, ver como é que faz para profissionalizar a minha operação de jogo, a minha supervisão de jogo. E os 2 clubes hoje, eles dão palestras, eles conversam, eles reúnem os clubes. Uma coisa importante que muitas vezes ninguém fala, até porque são os que mais apanham, são os árbitros. Ontem, o Almeida Filho, que é da nossa arbitragem, faz parte da comissão da arbitragem, ele estava lá no Ceará, falando sobre as regras do jogo. E a gente estava divulgando sobre isso, mostrando o que a federação faz pelos nossos clubes. Que em outros lugares, em outras épocas, isso não era feito. As pessoas não sabiam o que a federação fazia. E hoje a gente faz questão de mostrar tudo que a gente faz para que o torcedor veja e para que os clubes saibam sempre que estão sendo bem representados. Bacana. E a relação federação, CBF, Federação Cearense e Conmebol?
Como que é articulada aí essas... Tem muita diferença, assim, de exigências de uma para outra? Tem que se adaptar muito. Você tem que se adaptar. A relação com a CBF ela é muito boa, até porque o presidente Mauro Neto e o vice-presidente Eudes, eles já vêm de muito tempo do futebol. Então isso facilita muito. Já com a Conmebol ela é um pouco diferente. Ela é bem diferente, na verdade. Eles são muito metódicos. Ou é daquele jeito ou você leva uma multa. Se você não cumprir o que está acordado lá, você leva uma multa. Entendeu? Então, tipo assim, é curto e grosso. Mas serve como aprendizado. O primeiro ano foi o Ceará, Fortaleza também foi, depois Fortaleza foi de novo. Então, cada ano a gente vai aprendendo. E o bom é porque cada ano você tem uma oportunidade nova de fazer novos relacionamentos. Né, de você estar próximo, de você aprender, que eu acho que o principal é isso, é você nem sempre estar olhando como uma coisa ruim, mas sim como você possa aprender um pouco sobre aquilo. Bacana. Como você avalia o impacto dessa comunicação no futebol num todo agora, assim, no Ceará? Até pode comentar até sobre a Várzea, assim, hoje o futebol cearense, com toda essa comunicação, como tem sido esse impacto visto de fora? Você também já teve alguma experiência assim de alguém lá fora assim olhar e pô, Federação Cearense, referência nisso, referência naquilo, ou fui jogar lá no Ceará e parabenizaram aí a recepção, toda a estrutura que vocês oferecem? A gente tem muito essa coisa no network, né? Eu procuro ter muita relação com as outras federações, né? Tem uma relação muito boa com a Paulista, Federação Mineira, Federação Paraibana, né? As federações do Nordeste a gente tem um relacionamento muito bom. E é muito bom, Edson, quando a gente chega em outro estado e que as pessoas reconhecem o trabalho que você vem fazendo e quando elas te auxiliam em algo que poderia ter sido melhor, né? Ver que, inclusive, que aquele profissional está se preocupando com o que você tem feito. E outra coisa, a gente tem participado de muitas feiras, né, muitos eventos esportivos, todo ano a gente sempre participa de um ou dois. Isso são coisas que elas vão nos ajudando a estar presente, a aprender um pouco mais, né? E sempre as pessoas elas podem olhar o futebol cearense como um futebol que está crescendo. E isso é a melhor parte. Não tem coisa mais prazerosa que você chegar em outro estado, começar a conversar com outros dirigentes e eles verem o quanto o futebol cearense vem crescendo. Show. E entrando no assunto aí das outras modalidades, o que eu queria falar contigo um pouco, é sobre o X1, uma modalidade que nas redes sociais já tá gigante, os eventos são muito organizados, até marcas grandes estão chegando, né, ao X1, você vê aí o Falcão, que era do futsal, investindo no X1, muitas bancas de bets, e a gente olha e pensa, pô, por que não profissionalizar? Por que isso ainda não tem uma relação direta com a federação? E aí nos bastidores você me falou um pouco, mas traz essa informação aí também para nossa audiência. O X1 e a Várzea hoje, eles movimentam bastante o futebol, né? Não o futebol profissional, mas eu acho que vai chegar a hora em que eles vão se profissionalizar. Em relação à federação, como a gente é uma federação ligada à CBF e eles não têm vínculo com a CBF, nem o futebol de Várzea e nem o X1, a gente não consegue organizar competições, entendeu? A gente não consegue fazer nenhum tipo de evento que seja ligado pro X1, que é uma modalidade que vem crescendo cada dia mais, e o Várzea. A gente vê muitos ex-jogadores que estão jogando na Várzea. Tem o Wellington Paulista, acabou de sair do América Mineiro, tá jogando na Várzea. Pará tá jogando na Várzea. Tantos outros atletas ex-profissionais que estão jogando na Várzea, porque é uma coisa que movimenta financeiramente, movimenta a cidade. Então, e aqui no Nordeste o X1 é extremamente forte. Né? O X1 hoje ele movimenta, você vê quantas competições tem, muita grana envolvida, né? Mas hoje a federação ela não pode fazer nenhum tipo de evento relacionado tanto à Várzea como ao X1 por não serem eventos que são profissionais nem ligados à CBF. Agora tá explicado e entendido aí. E é uma discussão que às vezes já aconteceu em rodas de amigos. Sim. Assim, envolvidos X1. Não, a federação não olha pra gente, não tem apoio. Então é tempo. É tempo, assim como na Olimpíadas tem esporte que demora anos e vai lá e entra para Olimpíadas, o X1 dia pode ter também essa estrutura que seria sensacional, assim, acredito que somaria demais, por mais que hoje eles estão organizados, eles têm uma estrutura, mas profissionalizar traz benefício para todo mundo. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha quando... E fala um pouco para mim, assim, de experiências, alguns problemas, alguma situação que aconteceu no futebol, assim, que você acha que valeu de experiência ou que você queira contar mesmo pra gente aí, que nem tudo são flores, né? Claro, eu lembro demais, essa foi boa porque além de eu ter aprendido, eu ganhei um amigo no futebol, que é muito difícil,
né? A gente que tá no meio do futebol, a gente não sabe a que ponto você pode mandar um áudio no WhatsApp frescando com um time rival e que ninguém vai compartilhar aquele áudio. E teve um ano, Fortaleza tava numa crise ruim, muito ruim e tal. E a gente foi cobrir um jogo do Fortaleza lá em Pacajus, campeonato estadual, campeonato cearense, Pacajus e Fortaleza, fase do Fortaleza ruim. Macho, aí eu lembro demais, o Wellington Paulista bateu um pênalti. Parecia o pênalti que eu bati semana passada no Racha, embarcou a bola. Aí eu, meu irmão, tive uma ideia, cara, eu vou fazer um meme disso aqui. Aí eu tava com a bola no meu carro, enfim, eu tinha uns equipamentos de iluminação. Eu disse, cara, a gente vai fazer um meme aqui, a bola passando por toda a cidade de Pacajus e caindo na cabeça do Chaves. Legal, foi muito legal o meme, mas não pra uma instituição. Cara, eu lembro demais que... E a gente postou e o pessoal, meu irmão, esses caras tão doidos, não sei o que, vixe, estão tirando onda. Cara, foi um dos maiores aprendizados que eu tive no futebol até hoje de como respeitar uma instituição. Eu tinha que respeitar duas instituições. Primeira instituição, Fortaleza Esporte Clube, e a segunda instituição, que era a Federação Cearense de Futebol. Eu lembro que eu recebi ligação do marketing, do jurídico, do presidente, Marcelo Paes, e do Alex Santiago. E a ligação do Alex Santiago, para mim, foi uma ligação que ela, como eu falei, foi um baita aprendizado, primeiro lugar, e segundo, ganhei um amigo, porque ele me explicou e me mostrou como eu devo respeitar a instituição. Eu lembro demais ele falando, cara, isso aí é perfeito, essa tua postagem, para uma página 1000 Grau, e não para a Federação Cearense de Futebol. Cara, aquilo ali foi muito bom, porque eu aprendi, assim, a gente é cearense, a gente gosta de trabalhar com humor, mas eu não posso te ter chacota, eu não posso frescar com um filiado meu. Então esse foi um grande aprendizado que eu tive. No começo eu relutei, não entendia bem, mas depois quando eu conversei com o Alex, ele me explicou e mostrou do porquê que aquilo não era interessante, entendeu? E eu lembro que na semana seguinte teve um jogo do Ceará pela Sul-Americana e o Jael bateu um pênalti tipo o que o Wellington Paulista tinha batido. E aí ele falou, tá vendo como não é interessante? Porque agora você teria que fazer a mesma coisa com o Ceará, entendeu? Então assim, aquilo foi um baita aprendizado. E o outro, esse foi um problema mais recente, porque foi uma falha nossa, né? A gente cobre a copinha, todos os jogos. Se a gente tiver 10 times jogando a copinha, nós vamos cobrir os nossos 10 times. O Ceará foi jogar na copinha e foi o primeiro jogo da copinha, ou, enfim, não lembro bem, mas o Ceará fez um golaço, no meio campo, um golaço, um baita gol. Faço muito desse lá no nosso racha da imprensa na terça-feira. E a gente teve um problema com a nossa social media nesse jogo e ela não foi cobrir o jogo. E a gente acabou falhando, perdeu o time, porque a gente poderia ter pego a imagem da TV e ter postado aquilo ali, e, enfim, teria sido muito benéfico pra gente. Porém, teve um diretor que ele não me ligou, ele até me mandou um WhatsApp, assim, de uma forma bem grosseira e mal educada, e ele meio que misturou as coisas. Ele não soube separar o Biriba profissional do Biriba torcedor na minha casa. Na minha casa eu torço, na minha casa eu faço o que eu quiser. Lá na federação eu sou profissional. Então ele não soube separar isso. E eu falei pra ele, olha, se você quiser me cobrar pelo meu profissional, você tem total razão. Mas pelas minhas escolhas, você não tem direito. Né? E aí ele começou a postar foto minha, porque eu, além de ser torcedor de arquibancada, porque eu vim da arquibancada, hoje eu sou conselheiro do Fortaleza. E ele começou a pegar fotos minhas no conselho do Fortaleza e mandando pros presidentes e tal. E meio que querendo... Eu disse, cara, a gente errou, eu assumo meu erro. Eu mostrei pra ele todos os prints, credenciei a profissional. Tá aqui o print da Federação Paulista aprovando o credenciamento dela. Tá aqui a minha conversa com ela, que ela passou mal antes do jogo e não pôde ir. E nós falhamos. A nossa falha foi não ter mostrado o gol bonito do Ceará. Porque a nossa social media não foi, mas a gente poderia ter pego a imagem da TV. E a gente errou. A gente errou e eu assumi esse erro pra ele. Agora, não justifica você querer misturar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Porque elas não conversam. Na minha casa eu faço o que eu quero. Lá na federação eu sou um profissional. E eu tenho plena convicção do quanto eu sou profissional. Porque eu lido com todos os clubes e eu nunca tive problemas sérios. Né? Teve essa questão do meme do Fortaleza, que foi uma aula que eu aprendi, e teve essa nossa falha. Só que o problema é, o cara misturou a minha vida pessoal. Então toda vez que tinha qualquer coisa, ele pegava foto minha e mandava pros meus chefes, pros presidentes. Aí, ó. Esse cara não tem nada a ver, bicho. Entendeu? É complicado. Tu já imaginou eu te julgar? Não vou nem citar o nome dele, porque enfim, não tenho nenhum tipo de relacionamento com ele. Já pensou eu te citar porque o teu time da base perdeu? A culpa é minha porque o teu time perdeu? Jamais.
Então, muitas vezes as pessoas, quando o momento não é bom, elas querem encontrar um culpado. E esse culpado foi eu. E aí começou a rolar foto minha no WhatsApp, com minha esposa e minhas filhas, com vestido de camisa de Fortaleza, no meu momento de lazer. Porque quando eu não vou trabalhar, quando eu não estou trabalhando, eu faço meu check-in, eu pago meu estacionamento e eu vou para minha torcida. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. E essa é a diferença, que algumas pessoas, infelizmente, elas não sabem diferenciar isso. E foi a única vez que eu tive problema em relação a isso. Cara, tem um ótimo relacionamento com todos os clubes. Edson, eu sou um cara que eu gosto de sair sempre pela porta da frente. Eu tive essa educação dos meus pais, que o melhor lugar para você entrar e para sair é o mesmo. É sempre a porta da frente. Perfeito. Ando no Ceará, ando no Floresta, ando no Fortaleza, ando no Ferroviário, ando no Maracanã. Estive semana passada com o Juninho Cearense, um cara fenomenal. O Pio, um grande amigo que o futebol me deu também. Então, assim, muitas vezes acontece isso ainda, das pessoas não saberem dividir. E eu te digo, cara, não existe ninguém que trabalhe no futebol que não torça pra um time. Você é de São Paulo, você pode torcer pra um time de lá, mas você torce. Pro São Paulo. Todo mundo que trabalha no futebol tem um time. E a diferença de um bom profissional é isso. Você sabe separar. Como a gente vinha conversando no off. Cara, pra mim pouco importava quem ganhasse a final do Campeonato Cearense. Eu só queria que a entrega fosse perfeita. Na minha casa eu torço. Eu ligo minha televisão e eu torço pro meu time. Na federação e no estádio, eu torço para que o meu trabalho seja bem feito. Sim. Porque é bom para mim. A relação tá muito maior do que o sentimento Vai de muito torcedor. muito mais além do sentimento torcedor. Porque o que acontece? Se o meu trabalho não for bem feito, obrigado, Biriba, foi um prazer estar contigo aqui nesses anos, mas a gente vai te trocar. Isso é normal. Então, assim, o lado torcedor, ele não vai para lá. E eu sei dividir isso muito bem, entendeu? Então, assim, esse foi um dos 2 problemas que eu tive. O mais grave foi esse segundo, mas, assim, que eu deixei muito claro para todos os profissionais que se envolvem que, cara, me cobro pelo meu profissional, não pelo meu pessoal. Pelo que eu faço na minha vida pessoal, você não tem nada a ver com isso. Mas pelo meu profissional, você pode me cobrar. Bacana essa relação. Até tenho a alegria de fazer parte aí do seu ciclo de amizade no Instagram ali. E a gente vê que sua vida pessoal está muito com as suas filhas. É um negócio assim totalmente diferente do Biriba quando ele se posiciona ali para trabalhar com a gente, que eu vejo que você está muito mais atento a coordenar e realmente o pessoal, quando você entra no profissional, ele tem que ficar... Tem que haver uma separação, porque senão um prejudica o outro. Uma coisa tão simples é, quem me vê no futebol não tem noção que eu faço trança no cabelo das minhas filhas. Que sou eu que faço penteado, que eu que levo pro colégio. Porque, cara, não tem nada a ver. A minha vida pessoal ela é restrita. Eu sou um cara restrito na minha vida pessoal. Sim. O meu Instagram, como você falou, são pros meus amigos. Entendeu? Não é aberto pra todo mundo. Então eu só aceito quem são meus amigos, quem eu sei que são meus amigos. Então, assim, na minha vida pessoal, eu posto meu momento de lazer, eu posto fazendo karaokê com minhas filhas, com minha esposa, posto cinema, posto meus penteados que eu faço nas minhas filhas. Então, tipo assim, na minha vida pessoal, isso não tem nada a ver com a minha profissional. E aplausível, paizão. Biriba pode começar a palestra também de como ser um paizão. E eu também compacto tudo isso aí. Eu sou um cara que vive isso muito com a minha filhinha, tanto que meu Instagram, 90% é eu e minha filha, mas é um Instagram restrito a algumas pessoas. E aquelas pessoas que a gente se sente bem, Sim. de bater um papo, de expor, né, saber esse que lado vai da somar, vida. que não vai estar lá pra no momento em que o seu time ganhou ou perdeu, o cara vai tirar um print teu no teu momento de lazer e vai sair postando em grupos de WhatsApp, que foi no meu caso que aconteceu, né? Assim, que foi constrangedor, porque começaram a rolar vídeos meus em grupos de WhatsApp e amigos meus que são torcedores do Ceará começaram a dizer, cara, não tem nada a ver, bicho, isso aí é a vida do cara particular, o cara pagou o ingresso do bolso dele, viajou, entendeu? Tipo assim, mas ainda acontece isso. Mas acontece isso muitas vezes porque as pessoas, como eu falei, elas não sabem separar o lado pessoal e do profissional. E essa paixão pelo futebol, ela se estende à sua família, assim? Você vê que sua família também é muito ligada aí no futebol? O que acontece? Eu sou torcedor de arquibancada desde os meus 6 anos. Cara, então o meu segundo encontro, já é herança já, o meu segundo encontro com a minha esposa foi no Presidente Vargas. Quando nós começamos a namorar, eu falei, vamos sair hoje? Vamos, mas a gente vai pro jogo do Fortaleza. E ela foi comigo pro jogo do Fortaleza. Está comigo até hoje há 12 anos. Então, assim, no começo era só o torcedor. Nos finais de semana, tinha 2 jogos por semana, tudo bem. Quando eu comecei a trabalhar, isso meio que passou a ser um problema entre as minhas filhas. Por quê? Porque a minha mais velha, ela é muito torcedora. Então sempre gostou. Depois ela começou a criar um bloqueio.
porque o papai não ficava mais em casa porque estava muito no jogo. Só que ela não sabia que horas eu estava no jogo torcendo e que horas eu estava trabalhando. Na medida do tempo que ela foi crescendo, ela foi entendendo. Então, assim, elas são torcedoras, elas gostam, elas têm camisa, elas pedem para ir para jogo, elas vão, gostam de entrar em campo. A minha do meio é muito viciada pelo Fortaleza. Ela pega meu celular e manda mensagem pro Bruno Pacheco, que já entrou com ela no campo várias vezes, é um grande amigo também de futebol. E tipo assim, e tem essa relação, né? A minha família, ela sabe, só pra você ter uma ideia, a minha esposa, ela pergunta, ó, quais são os dias que vão ter jogos essa semana? Que dia você vai trabalhar? Que dia você vai torcer? Pra gente poder organizar aqui a agenda e tal. Então assim, a minha família, ela tá envolvida porque, como eu falei desde o começo, o futebol, ele tá na minha pele. Eu sou um torcedor de arquibancada e que hoje tenho a sorte, né, de ter me capacitado para isso. Eu não caí lá de paraquedas, eu não cheguei lá e alguém me indicou, não. Eu tô lá também porque eu sei que eu tenho uma competência e entrego alguns resultados. Então, eu consigo juntar as duas coisas hoje, né? Eu tenho o lado bom de ser um profissional e de gostar de futebol. E aí dá certo. Bacana. Então, assim, foi tranquilo essa ideia de diminuir o volume na agência e se dedicar mais ao futebol, porque você conseguiu juntar as duas coisas, o amor que você tinha já pelo futebol, essa relação com o profissional. Então foi tranquilo. Quando eu passei a integrar o departamento de marketing da federação, eu tinha 22 funcionários e 40 clientes. Então eu tinha uma agência feita, uma agência grande, um espaço físico. Eu era uma agência que atendia contas nacionais. Então assim, só que veio a paixão. Então automaticamente eu comecei a ir saindo. Eu fui começando a ir para o futebol, né? Eu fui começando a me inserir cada vez mais. Comecei a participar cada vez mais das coisas do futebol. Isso foi meio que natural, né? Hoje eu ainda tenho uma agência, ela funciona 100% digital, eu não tenho mais espaço físico, tenho menos clientes, porque hoje a minha dedicação realmente ela é pro futebol, né? Tenho uma agência, tenho uma pessoa que coordena, que me ajuda, mas hoje grande parte do meu tempo ele tá ligado ao futebol. Muito, muito, muito bom. Uma aula aí também de comunicação. Muito bom falar contigo. Cara, e acho que pra gente encaminhar pro final aqui, eu queria que você, né, deixasse uma mensagem, uma ideia do que tá rolando de bastidores pra galera que trabalha na comunicação dos times, que tem, às vezes, a dificuldade que eu tenho, né, de capacitação. Eu fui um cara que eu saí daqui um dia, fui pra São Paulo, eu já ia ver minha família, mas antes de sair daqui, eu mandei um e-mail pro Palmeiras, pro Corinthians e pro São Paulo, pedindo a oportunidade de ter um dia de estágio lá, de bater papo com a equipe de comunicação. Dos três, o único que me respondeu, por sorte minha, foi São Paulo. E eu tive essa experiência. Fui lá, passei o dia inteirinho lá com o Eduardo Moreno, batemos papo, me mostrou o quanto eles monetizam naquele estádio, o quanto que eles fazem para que o futebol é um esporte caro e que precisa monetizar. E destravou muita coisa na minha vida aquele momento. Mas quando eu converso com outras pessoas daqui, o cara às vezes está na comunicação e não sabe nem para onde vai. Como se capacitar aqui dentro mesmo, como buscar melhorar cada dia para que essa melhoria da pessoa, primeiro do indivíduo, possa refletir dentro do clube aí que ele está atuando. Eu sou um cara, que eu sou muito inquieto. Em 2009 eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou passar um ano morando na Europa porque eu quero estudar. E ela não acreditou. Cara, eu passei um ano juntando dinheiro e eu fui fazer o meu intercâmbio. Eu fui estudar, eu procurei me profissionalizar. De lá pra cá, eu não só não parei, como eu comecei a me inserir em outros players, digamos assim. O que é uma das coisas que eu mais faço? Ei, me dá teu contato aí. Tá. Se a pessoa não quiser dar o telefone, me dá teu LinkedIn, me dá teu e-mail. Cara, não tem coisa melhor do mundo do que você ter network. Cara, eu lembro demais, isso aí isso é até piada que a gente conta lá internamente na sala da comunicação. Uma vez eu tava assistindo um jogo Brasil e Irlanda em Londres e um cara me reconheceu e veio falar comigo. A gente tava indo para um jogo lá no Juazeiro e o policial da Blitz me conhecia. Eu conhecia também, né? Então, tipo assim, cara, eu acho que você ser um comunicador que fica de boca fechada, você vai morrer de fome. Então, assim, cara, ano passado, sabe o que eu fiz? Presidente, eu queria tirar aqui uns 5 dias de férias. Não era bem férias, né? Fui pro Rio de Janeiro. Fui no Botafogo, fui no Vasco, fui no Fluminense, fui na Brax, fui na Live Mode,
Então, tipo assim, fui no Maracanã, fui conhecer a operação de jogo. Assim, cara, é você sair do seu lugar. Primeira, principalmente isso. A atitude mesmo de... Cara, a gente foi pra São Paulo, ano retrasado, BF Expo. Irmão, eu saí todo dia eu chegava no hotel pra colocar gelo no pé. Andando de um lado pro outro, conversando, conheci gente e tal. Ei, dá teu contato aí, dá teu telefone. Tempos depois você se encontra. Cara, lembra naquele dia que a gente se encontrou lá e tal? Como é que tá? Fiz um curso da CBF Academy. Então, tipo assim, é sempre você tá buscando. Cara, tem um contato assim, eu procuro ter contato em todos os lugares, assim, e sempre que eu falei lá atrás, saindo pela mesma porta que você vai entrar. Entendeu? Tipo assim, muitas vezes eu vejo que os profissionais, eu vejo muito profissional reclamando. Mas o que tu tá fazendo pra mudar isso? O que tu tá fazendo? Na minha experiência com Fortaleza, eu poderia muito bem ter criado o ódio do Alex Santiago, né? De um erro que foi meu, mas não. Daquele meu erro, eu tirei algo de bom. Pra que eu pudesse respeitar os meus clubes, né? Então, tipo assim, o maior conselho que eu dou é que as pessoas, elas... Irmão, seja curioso, pergunte. Cara, graças a Deus eu tive uma educação boa, eu vim de uma família boa. Mas, bicho, quem diria que eu iria estar numa final de Sul-Americana lá no Uruguai? Quem diria que hoje eu estaria, hoje à noite, eu vou estar com o Dorival Júnior? Coisas que o futebol me proporcionou. Entendeu? Então, tipo assim, hoje a gente tem reunião com o governador, com o vice-prefeito, com o vice-presidente, com o presidente da CBF, né? Então, tipo assim, por quê? Você se insere no mercado. E você, se você for aquele profissional que você for retraído e quiser ficar lá atrás, irmão, ninguém vai te ver. E eu sou um cara muito inquieto, eu gosto muito de conhecer as pessoas, de conversar. Esse ano agora eu já tô indo de novo para São Paulo. Vou passar uns 3, 4 dias na Federação Paulista, vou conhecer o marketing do São Paulo, vou conhecer o marketing do Palmeiras, do Corinthians. Então, tipo assim, é você sair do seu lugar. E eu gosto muito, Edson, eu digo muito pro meu time, a gente vai fazer o que ninguém faz. Quando eu fui criar o mascote, meu amigo, ano passado, quando eu tive essa loucura, foram 3 loucuras boas que eu tive no ano passado. Primeiro foi a do mascote, a gente começou a conversar, eu e o Guido, mas a gente tem que criar um mascote, uma coisa que seja a identidade da federação. E aí, quando criou o mascote, fez o desenho lá, tal. E aí o nome. Parou aqui, pensou, macho, eu vou dar o nome desse mascote de Manjadinho. Todo mundo só chama o Campeonato Cearense de Manjadinho, tal. Cara, o mascote é um sucesso. Bacana. Aí eu pensei, eu lembro demais, a Copa do Nordeste tinha uma trilha sonora, a Champions League, só me lembro dele 2. Não sei nem quem mais tem trilha sonora. Porra, bicho, se a gente criasse uma trilha sonora pro campeonato. Mas eu queria uma que ela tivesse uma sanfona zona bem alta, um triângulo. Aí chamei o cara, vamos fazer. O cara disse pra ele, ó, eu queria assim. O cara parecia que tava na minha cabeça. Chegou, me apresentou, pá, mostrei pro meu chefe, ele aprovou. É massa. Uma outra coisa, que essa foi, eu lembro demais, nesse jogo eu tava trabalhando, viu? Vamos dizer que eu tava com Fortaleza pela Libertadores, representando a federação, tá em Maldonado, e eu disse, meu irmão, eu tenho que fazer alguma coisa diferente pra esse campeonato desse ano, do ano passado. E aí eu disse, cara, eu vou criar um kit campeão. E sempre eu vou pesquisar pra ver se outras federações daqui ou de outros estados, enfim, elas fazem. E aí eu disse, macho, os jogadores quando chegarem, depois da premiação, vai ter um kit surpresa pra eles lá. Um sucesso, ano passado. Um sucesso. Os caras quando chegaram, um kitzinho lá e tal. Esse ano, eu já criei algo assim, que eu fiquei, meu irmão, o que eu vou conseguir criar no ano que vem? Esse ano, o kit que o Ceará recebeu, aí, por exemplo, esse ano eu trouxe de volta as faixas de campeão. Sim. Que foi um sucesso absoluto. Entendeu? Então, tipo assim, eu gosto muito disso, de provocar a minha equipe nisso. Vamos fazer o que ninguém faz. Hoje eu tinha um social media lá na Praça do Ferreira. Porque hoje o Dorival tá aqui, né? Vai observar os jogadores do jogo entre Cruzeiro e Fortaleza. E a gente foi criar conteúdo sobre isso. Então, tipo assim, muitas vezes você tem que sair da caixa, irmão. Você tem que deixar de fazer o que todo mundo tá fazendo. Eu lembro que foi até birra minha, né? E o lado bom de trabalhar em equipe é isso. Não existe o que eu digo tá dito. Eu lembro que algumas federações começaram a nos copiar na relação da forma de postar dos stories. Cara, vamos postar de outro jeito agora. Vamos fazer de outro jeito. E deu errado. Não, vamos voltar. Então, tipo assim, eu gosto muito disso. Uma coisa que eu criei esse ano, em jogos grandes, principalmente nas finais, eu coloquei... só pra você ter uma ideia, aqui um ponto.
Na nossa final tinham 22 profissionais da comunicação trabalhando. Nós tínhamos 8 profissionais da arquibancada, mostrando a visão do torcedor. Nós tivemos 2 mascotes, nós tivemos 2 manjadinhos, 2 fotógrafos. Então, assim, Não criei um detalhe, né? Não. A gente criou uma mini bola. A gente, se você vê o vídeo da final de Ceará e Fortaleza, todas as crianças entram com o mascotinho na mão, o manjadinho na mão. Sim. E eu vou marcando, e o manjadinho tá lá. Todo evento que tem é um manjadinho. Todo evento. Então, assim, a gente vai tendo essa percepção de ir marcando. Eu lembro que eu troco muita figurinha com a coordenadora de marketing da Federação Paulista, e quando eu começo a fazer as coisas, que eu começo a trocar umas ideias com ela, e ela vai me auxiliando e tal, isso também é humildade. Total. Humildade. E eu sou um cara que eu procuro muito isso. Não importa se eu sou mais velho ou se eu sou mais novo, né? Eu tenho um menino na minha equipe que tem 18 anos e muitas vezes ele me dá uma aula. E não é porque eu sou mais velho, não é porque eu sou o líder, digamos assim, que eu não posso estar. E quando a gente vai para um ponto principal, que são os números, falando de metas, né? Tem o bicho todo ano. Ano passado, acho que se não me engano, era 70 mil seguidores no Instagram. Esse ano era 100 mil. Só que 100 mil a gente já bateu. Nós batemos agora, no mês passado, 8 milhões de visualizações. De impressões. 8 milhões. Então, assim, os nossos números hoje, eles são bem representativos. E isso se dá muito ao meu time todo, né? A gente tem o Pedro Chaves, que é um fotógrafo conceituadíssimo, né? Que agora passou o bastão pro Lucas. Mas a gente tem também um Daniel, que é um fenômeno. A gente tem o Márcio, que é o nosso design, que o que você pegar um papel aqui e dizer, Márcio, eu quero assim, 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 Ele capta. ele faz. Né? Então, assim, a gente tem um time comprometido. Isso é o reflexo. E todos eles, Edson, eles procuram sempre ter a humildade de escutar, de querer aprender, de querer crescer. E eu digo muito, então no mesmo barco que sempre pensam igual a mim. Cara, a gente tem que fazer o que ninguém faz. Não adianta. Eu lembro demais. Eu disse, meu irmão, se tem um social media nessa ponta aqui, nós vamos botar um outro do outro lado. Pronto. Se o cara tá gravando o gol aqui, nós vamos gravar do outro lado. Não foi diferente. Porque é isso que atrai. Né? Foi isso que nos deu o sucesso, que graças a Deus é o que é o Departamento de Comunicação da Federação hoje. É fazer diferente. Que massa. Me surgiu aqui uma outra pergunta pra fazer pra ti aí, pra gente encerrar mesmo. Um momento mais marcante do futebol na sua vida? Arquibancada? Pode falar um na arquibancada e um trabalhando. O da arquibancada, como torcedor, que eu não sei se eu estava como torcedor nesse dia. O gol do De Pietri, que levou o Fortaleza para a Libertadores. E o primeiro jogo com torcida, não lembro qual foi. Não lembro se foi Fortaleza ou Ceará. Eu sei que eu estava na Bahia, eu antecipei meu voo. O primeiro jogo com torcida voltando da pandemia. Esse foi marcante. Porque eu perdi muitos amigos na pandemia. Então, assim, e era muito difícil. A gente tinha que fazer teste toda semana. Para estar nos jogos, a gente tinha que fazer teste de Covid toda semana. Então, a gente voltar pro estádio e ver o estádio com torcida, se não me engano, era 30%. Eu confesso que eu não lembro qual era o time. Mas, assim, nem me interessa se era o meu time de coração ou o time do meu trabalho. Mas, realmente, para mim, foi um dos dias mais marcantes, assim. E quando eu paro para pensar, quando eu pego esse tal de telefone e começo a ver as coisas, a gente viveu muito. E uma coisa que eu digo muito pro meu time, Edson, a gente viveu a história. A gente viu o Fortaleza sair da Série C, a gente viu o Ceará ser o único time a ganhar na altitude, porque, um detalhe, a gente, quando nossos times vão jogar fora do país, a gente cobre. A gente manda uma pessoa. Às vezes, na final da Sul-Americana, nós mandamos 2. A federação custeou para que 2 funcionários fossem cobrir o jogo. Então, assim, esse é um dos nossos marcos também, além de estar presente. Mas esses 2 momentos, realmente, aí eu falo do lado do torcedor e a volta da torcida, porque daqui 20 anos, a pandemia ela ficou marcada e a gente vai ter o nosso pontinho lá. Eu digo muito isso. Aquele gol você gravou, ninguém tira. Aquele título que você participou, ninguém tira. Aquela imagem que você fez, eu lembro demais. O gol do De Pietri, só quem tem aquele gol de social media somos nós. Só. Porque o celular do social media do Fortaleza na hora travou e ele não conseguiu gravar. Caracas. Então, o gol que tem é nosso. Eu lembro demais, o Ceará foi jogar, acho que na Bolívia. Ninguém ganhava lá. E o Ceará ganhou. Então, cara, o nosso time, nossa equipe, todo mundo ficou, sabe? Porque existe isso.
A gente tem lá, tem os que torcem Fortaleza, tem os que torcem Ceará, mas a gente entende que na hora do trabalho é o que o time entregar pra gente é bom. Quanto mais longe for, pra gente melhor. Financeiramente, em números e profissionalmente. Bacana. Quero agradecer. Para mim foi uma honra total mesmo recebê-lo aqui, por ser um cara da comunicação, por ser alguém que a gente está admirando aí há anos e acompanhando o progresso. Desejo muita sorte, que cresça muito, que o Maracanã participe cada vez mais dessa relação aí com a federação. E é isso. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, né? Primeiramente pelo bom profissional que você é. Eu lembro demais nas nossas primeiras conversas que eu falava, pô, esse bicho é cheio de ideia bacana, cara. O cara tá, sabe, revolucionou. Primeiramente, eu tenho que falar isso, né? Ser muito claro, por ser um profissional da área também, o quanto você tem revolucionado lá no Maracanã, o quanto é bom ver que não é só Fortaleza e Ceará, né? Que o futebol ele tenha mais pessoas como você que realmente se entregam, que se dedicam, né? Que procuram entregar o que é melhor e todo mundo ganha. Né? O Maracanã ganha, você, Edson, profissional, você ganha. A gente que tá também no mesmo elo do futebol, a gente ganha e todo mundo ganha. Quando a gente tem profissionais competentes e que se dedicam a fazer aquilo com sabedoria e com vontade, o resultado, meu amigo, não tem outro. Então, eu que agradeço primeiramente estar aqui e te parabenizar pelo excelente trabalho que você vem fazendo, tanto na sua empresa de comunicação, também à frente do Maracanã, e que a gente possa trocar muitas figurinhas aí durante muitos anos. Isso aí. Gente, valeu, se inscreve no canal, dá aquela moral pro EDS Podcast, compartilha com os amigos, marca aqui, ó, manda pros amigos aí da comunicação, todo mundo que é do futebol tem que conhecer esse cara. Então a minha meta é essa, é fazer com que todo mundo dos bastidores aí conheça o Biriba assim como eu conheço e admire ele cada dia mais. Valeu? Tamo junto.